Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal e hoje eu quero falar sobre um tema importantíssimo que todos nós enfrentamos diariamente, que são as nossas batalhas espirituais, os desafios do dia a dia. E nós precisamos entender que a nossa luta, ela não é contra pessoas, mas contra problemas. Hoje eu quero te ajudar a enxergar os desafios de uma forma diferente. Então eu vou compartilhar dicas, estratégias para você lidar com os problemas sem deixar que eles afetem os seus relacionamentos. Então vamos juntos aprender a focar nas soluções e não nos conflitos especiais e o mais importante, com muita sabedoria e fé. Então vai lá, já pega o seu café, um chá, já pega um caderno para você anotar, mas antes de nós iniciarmos, vai lá no canal, se inscreve, ativa o sininho para que você possa receber os nossos conteúdos semanalmente, que eu tenho certeza que vai edificar a tua vida. Então eu não poderia, claro, deixar de começar esse vídeo com uma passagem de Efésios 6:12, que diz assim: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então aqui Paulo ele estava falando sobre a batalha espiritual e sobre a verdadeira natureza dos nossos adversários. Então muitas vezes na nossa vida, ali no nosso cotidiano, nós confundimos os verdadeiros inimigos. E aí que nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque nós acabamos lutando contra pessoas ao invés de lutar contra o problema real. E aí eu quero começar. Qual é o problema de atacar pessoas? Então, quando nós atacamos diretamente as pessoas, enxergando elas como os problemas, sejam em discussões, sejam em desacordos, sejam em conflitos, nós estamos alimentando um ciclo de hostilidade e o pior, não resolvendo o problema. Então quando eu começo a atacar uma pessoa, o problema vai persistir e aí eu vou gerar mais conflito, mais desavenças com aquelas pessoas. Então vamos colocar aqui uma situação. Imagina uma discussão no trabalho onde um erro ele é cometido. Então, às vezes, as pessoas, ao invés de buscar a solução, ao invés de buscar como resolver aquele erro que foi cometido, elas começam a colocar a culpa em um, começam a colocar a culpa no outro. E aí, o problema, ele continua existindo, ele continua sem solução. E aí, nós geramos mais divisões, nós geramos ressentimentos. E na igreja também não é diferente. Quantas vezes tem um problema e nós começamos a atacar as pessoas ao invés de atacar o problema? Então nós precisamos entender, atacar pessoas gera mais problemas ao invés de resolver o problema. Então quem é que nós estamos ajudando quando nós fazemos isso? Ninguém. Essa é a realidade. O problema, ele continua existindo. Então, qual é o verdadeiro inimigo da batalha espiritual? Nós acabamos de ler. O verdadeiro problema que nós precisamos enxergar são as forças do mal. É o inimigo que muitas vezes usa a vida dessas pessoas para gerar um problema. Mas não é as pessoas que são os problemas, mas é o inimigo. É ele que gera discórdia, é ele que gera problemas. Então aí nós precisamos atacar ele. Nós precisamos achar uma forma de minar com ele e não com as pessoas. Então a batalha espiritual nada mais é do que o inimigo trazendo divisões, trazendo divergências e nos enfraquecendo. Então, quando nós reconhecemos que esse é o verdadeiro problema, que essa é a fonte do conflito, aí sim, nós podemos nos equipar da armadura de Deus e aí sim, lutar de uma forma eficaz. Então, vamos agora para soluções práticas. Como que eu acho, então, uma solução para atacar os problemas e não as pessoas? Primeiro, tenha uma abordagem empática. Então, ao invés de atacar a pessoa, comece a pensar, peraí,
Como eu posso resolver o problema? Como que eu tenho que focar no problema? Como que eu posso ser agente de paz e de transformação, principalmente no meio cristão? Gente, quantas vezes nós vemos diariamente, principalmente em época de política, um atacando o outro, um se colocando contra o outro. Tem dia que até cansa você ver tantos cristãos se colocando um contra o outro, ao invés de focar no problema. Eles focam nas pessoas, eles focam em atacar as pessoas, e aí vem mais e mais a ruína. A psicologia, ela nos ensina que muitos dos nossos comportamentos destrutivos, eles são reflexos de problemas internos não resolvidos. Então, se eu não lido adequadamente com as minhas feridas, com as minhas questões internas, com os meus problemas internos, com os meus medos, com as minhas inseguranças, o que eu vou correr o risco? De projetar tudo isso em outras pessoas. E aí eu começo a enxergar as pessoas ao meu redor como inimigos, como problemas, quando na verdade o verdadeiro adversário, ele está dentro de nós. É nós que precisamos nos resolver, nós que precisamos estar em paz, bem resolvidos conosco mesmo. Então, nesse contexto, matar problemas e não pessoas, ele significa discernir o que realmente precisa ser confrontado e transformado. Então, quando nós vamos ali para Jesus em sua essência, nós vamos ver que o tempo todo ele buscou curar a raiz dos problemas. Lembra ali quando em João 8 ele se deparou com aquela mulher ali adúltera que foi pego em pecado? O que ele fez? Ele condenou ela? Não. Ele confrontou a verdade, ele confrontou o problema. Então ele confrontou ali a necessidade de redenção, de transformação. Então ele não atacou ela como as outras pessoas fizeram, mas ele ofereceu uma nova perspectiva de vida. Então, da mesma forma, quando nós confrontamos o problema, nós podemos trazer transformação. Ali nós vemos que quando Jesus ele confrontou os fariseus, ele não tratou eles como inimigo, mas sim como homens cegos pela dureza do coração, homens que estavam mortos ali naquelas tradições. Então nós devemos usar a mesma postura que Jesus usou. Nós vemos que essa abordagem, ela ecoa a vida, ela ecoa a transformação, ela ataca diretamente o problema e não as pessoas. Então eu preciso trazer a autoconsciência, que foi isso que Jesus ele aplicou ali. Ele fez cada um refletir nos seus próprios pecados, nos seus próprios problemas. Ah, vocês querem apedrejar essa mulher? Então tá, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Ele fez eles refletirem em seus próprios pecados. Então é isso que eu preciso também viver se eu quero uma mudança, é refletir, trazer uma autoanálise, sabe? Reconhecer as lutas dentro de mim, aquilo que é um problema dentro de mim que eu estou externando no outro. Então, ao invés de eu ficar o tempo todo culpando o outro. Então, quando eu enfrento esses problemas internos, através da verdade da palavra do Senhor, nós encontramos poder para vencer, para atacar os problemas e não as pessoas. Então, eu quero te dar alguns passos que podem te ajudar a trazer essa clareza. Primeiro, defina o problema com precisão. Então, o primeiro passo é entender de fato qual é o problema. Então, muitas vezes a gente tende a confundir os sintomas com a raiz do problema. Então, você precisa se fazer perguntas como: o que realmente está acontecendo? Sabe, você trazer essa reflexão. Qual é a causa principal dessa situação? Por quê? Porque fazer isso vai te ajudar a filtrar o ruído e focar no que é essencial. Olha o que a palavra do Senhor, ela nos diz em Provérbios 18:13. Responder antes de ouvir é estúcia e vergonha. Então, ou seja, ouça e analise bem a questão antes de responder. Isso nos protege de agir precipitadamente. Então tenha sabedoria e cautela. Segundo, separe as emoções dos fatos. Então, embora seja muito importante a gente reconhecer como a gente se sente diante do problema, mas também é essencial a gente não permitir
que as nossas emoções obscureçam os fatos. Às vezes a gente está tão prendido nas nossas emoções que a gente fica cego, a gente não consegue de fato enxergar os fatos, a gente começa a criar coisa na nossa cabeça que não existe. Então as emoções, se a gente não tomar cuidado, elas podem nos desviar da verdade, daquilo que é real, e fazer muitas vezes com que o problema pareça maior ou menor do que ele é. Então, por exemplo, a psicologia, ela ensina que nós precisamos identificar os nossos pensamentos automáticos, ou seja, são aquelas interpretações rápidas que a gente tem de uma situação, de um fato, de um problema, que muitas vezes podem estar distorcidas pelas nossas emoções. Mas aí nós temos que sim ser racionais, analisar fatos e não emoções. Terceiro, quebre o problema em partes menores. Muitas vezes os problemas, eles parecem sem soluções porque nós estamos enxergando todo, ele completo. Agora, quando a gente começa a fragmentar, a gente começa a dividir em partes menores, né, fica mais fácil de gerenciar, fica mais fácil de chegar a uma alternativa, a um passo a passo. Então, você precisa se perguntar: quais são os componentes desses problemas? Como eu posso resolver um de cada vez? Onde eu posso começar? Por onde eu começo primeiro? Isso vai te ajudar a atacar o problema e não as pessoas. Quarto, gere possíveis soluções. Então, depois que você definiu, você quebrou o problema, você começa a pensar em soluções. Então, você vai criar realmente, de fato, uma lista, sabe? A alternativa, por onde você começa, qual é o melhor jeito, qual é a melhor forma, sabe? Não precisa ir tudo de uma vez, já julgando todo. Não, vá aos poucos, colocando uma meta de cada vez. Então, quanto mais opções você considera, mais claro vai se tornar o caminho para você seguir. Olha o que diz Tiago 1,5. Ele fala que a falta de sabedoria, se nós temos, nós devemos pedir a Deus. Por quê? Porque Ele dá generosamente a todos. Então, busque a orientação de Deus. Isso é primordial, isso é importantíssimo. Peça para que Deus abra a tua mente, para que Deus traga clareza como você pode resolver tudo. Por quê? Porque Deus, ele já conhece o melhor caminho, ele já está no nosso futuro. Então, nada melhor do que buscar na palavra dele direcionamento para você solucionar um problema de cada vez. Quinto ponto, avalie os prós e os contras. Gente, isso é primordial. Então, para cada solução proposta, faça uma análise, tá? O que eu vou ter de bom? O que eu vou ter de ruim? Sabe? Qual que vai ser os impactos positivos? Quais vai ser os impactos negativos? Então, isso também vai te ajudar a ter uma clareza melhor. Na psicologia, a gente chama de análise de custo-benefício, que você vai pesar as vantagens e as desvantagens de cada escolha, garantindo que a sua escolha ela vai ser baseada em fatos e não em lógica. Sexto, escolha e execute a melhor solução. Então, depois que você avalia todas as alternativas, você colocou tudo em cima da mesa, agora sim, você vai ver qual a solução mais viável e vai colocar em prática, porque tem gente que é muito bom em colocar no papel, mas não em praticar. Não, você vai colocar em prática. Executar é tão importante quanto o planejamento. Aí tem gente que fica só planejando e não executa, ou tem outros que executam sem planejar. Não, eu preciso ter um equilíbrio dessas duas coisas. Então lembre-se de ser flexível. Nem sempre a primeira tentativa vai dar certo, mas aí você não desiste, não, você avança, você cria um outro plano, você não desista, porque não é fácil o processo. Sétimo e último ponto, revise e ajuste. Então você começou a implementar, você começou a executar, então é muito importante você revisar os resultados. E aí você começar a pensar, o problema foi resolvido? Se foi, ok, tudo resolvido. Não, qual é o outro ponto que eu tenho que ir, então? Onde eu posso ajustar? Onde eu tenho que reaver o meu planejamento? Então, essa revisão, ela nos permite aprimorar o nosso caminho, ela nos permite aprimorar soluções e executar os problemas e evitar futuros erros semelhantes. Provérbios 16:9 diz: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então você precisa confiar que Deus está guiando o processo, mesmo nas fases de ajustes. Isso traz paz, isso traz discernimento.
Então, para solucionar os problemas com clareza, com objetividade, defina bem o problema, separe as suas emoções dos fatos, divida em partes menores, crie várias soluções, avalie os prós e os contras e execute e revise o processo. Então lembre, não se esqueça, a nossa luta não é contra pessoas, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os problemas invisíveis que operam através do inimigo. Então, quando nós escolhemos atacar o problema ao invés das pessoas, nós alinhamos tudo ao propósito de Deus para uma vida de paz, de unidade e de transformação. Então, hoje reflita, eu estou lutando contra os problemas ou contra as pessoas? Onde é que está o foco da minha luta? Matar problemas ao invés de pessoas é um chamado à transformação, à mudança de uma mentalidade, onde as nossas armas de guerras, elas não são as nossas palavras de julgamento, mas a verdade do evangelho, a empatia, se colocar no lugar do outro, discernimento espiritual é importantíssimo nesse caminho. Então, que nós possamos ser como Cristo, pacificadores, pessoas que enfrentam os desafios espirituais com sabedoria, com graça, com amor, permitindo que a luz de Cristo ilumine a escuridão e o caos. Então eu espero que esse vídeo te ajude a entender de fato as batalhas espirituais e a superar e vencer de fato os problemas. Se esse vídeo te ajudou, vai lá no canal, se inscreva, curta, compartilhe para que outras pessoas também sejam alcançadas. Te espero nos próximos vídeos. Que Deus te abençoe.